meus irmãos, bom dia. Hoje é o segundo domingo do mês de fevereiro e nós estamos aqui para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Online. Muito bom ter a sua participação conosco aqui nesta manhã. Na semana passada nós estudamos a lição de número 5, hoje é a nossa lição de número 6. Estamos aí já chegando na metade do trimestre. E o tema do nosso estudo de hoje é Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Eu gostaria de convidá-lo, nós vamos fazer a leitura do nosso texto base do estudo de hoje, Êxodo capítulo 7, de 7 a 22. Êxodo 7, de 7 a 22. Se você puder, abra sua Bíblia, acesse, ou ouça a leitura que iremos fazer neste momento. Diz o texto de Êxodo 7, a partir do verso 7. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando foram falar com Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante do Faraó para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante do Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, verso 13, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor lhe tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã, vai falar com o Faraó. Ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que transformou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Verso 17. Assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transforme em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Verso 20. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio diante dos olhos do Faraó e de seus subordinados. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim o coração do Faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 7, de 7 a 22. Desde a semana passada estamos aí estudando o livro de Êxodo, Algumas lições falando sobre o livro de Êxodo. E naquela ocasião, iniciando o estudo do livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, E é fato que
Deus proporcionou a saída deste povo. A lição de hoje ela vai refletir sobre uma das histórias mais extraordinárias de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento. A lição de hoje nós vamos refletir e falar sobre o Êxodo, sobre a libertação de Deus para com os hebreus, para com os israelitas. É um momento marcante para o povo de Israel, é um momento marcante e muito conhecido em toda a Bíblia. Êxodo significa saída, como acabei de dizer. Deus proporcionou a saída, Deus proporcionou a libertação dos hebreus de um período de aproximadamente 400 anos de escravidão, segundo o texto de Gênesis, capítulo 15, verso 13. É um período longo, séculos de escravidão. Os hebreus ficaram durante todos estes anos debaixo da servidão na terra do Egito, debaixo de humilhação, debaixo de dificuldade, debaixo e sob pressão de trabalhos forçados. O verso 12 do capítulo 1 de Êxodo vai dizer que Deus viu a aflição do seu povo. Embora depois de tantos anos, a impressão é que nos passa às vezes, ao enfrentarmos momentos difíceis, é que Deus parece inerte, àquilo que estamos vivendo. Mas depois de um tempo tão grande de servidão no Egito, Deus vê a aflição do seu povo, e Deus atende o seu povo. Êxodo capítulo 2, verso 23 e 25 diz que depois de muitos dias, o rei do Egito morreu e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que eles se encontravam. Deus viu a necessidade do seu povo. Então, Deus ali tira o povo da terra da servidão, Deus liberta o povo, Deus proporciona uma saída que é uma demonstração do poder de Deus. É interessante dizer, irmãos, que quando Deus nos proporciona a saída, quando Deus proporcionou àquele povo uma saída, Deus não proporcionou a eles uma saída sem propósito. Quando Deus nos proporciona saída, em outras palavras, quando Deus nos liberta com um propósito. Deus libertou aquele povo com o propósito de que aquele povo pudesse o servi-lo. Deus, quando nos proporciona a saída, Ele nos proporciona com propósito. E o propósito de Deus, dentro do contexto do Êxodo, era tirar o povo da escravidão e conduzir o povo a uma terra prometida. Eles saíram do Egito com propósito. Saíram do Egito com o propósito de herdarem uma terra esta prometida por Deus. Portanto, o Êxodo, ele nos traz a ideia-chave de libertação. O Êxodo diz respeito à libertação. Quando falamos sobre este livro, é o que nos vem à cabeça. O Êxodo também, quando nós pensamos e refletimos sobre a ação de Deus, é uma demonstração do poder de Deus. É uma grande demonstração da onipotência de Deus, da ação de Deus em benefício do seu povo. Nós vemos a mão de Deus cuidando do povo. No Êxodo, nós temos aí uma das passagens mais marcantes da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, que é o momento exato da libertação do Êxodo. No Êxodo a gente vê a mão de Deus quando Deus envia as pragas, e hoje nós vamos falar sobre as 10 pragas enviadas. Deus envia as pragas, Deus proporciona a libertação, e o momento crucial, o momento maravilhoso da demonstração do poder de Deus é quando os israelitas estão ali saindo do Egito, debaixo de perseguição, e quando eles estão e param diante do Mar Vermelho, e Deus ali abre o Mar Vermelho para o povo passar.
Portanto, é uma grande demonstração da onipotência de Deus, da mão poderosa de Deus sobre a vida dos seus, né? Então, a ideia-chave de Êxodo é a libertação. Quando nós refletimos do ponto de vista da ação de Deus, a gente consegue ver a onipotência de Deus, e quando nós pensamos no homem, no ser humano, a gente vê a redenção, né? A redenção de Deus através da libertação. Então, o Êxodo ele trata disso, né? E embora o povo tenha ficado tanto tempo debaixo da servidão do Egito, dos egípcios, né? Foi um tempo de Deus, foi um tempo de crescimento, e é importante também termos o entendimento de que o plano de Deus ele tem um tempo, né? O plano de Deus ele tem um tempo e uma condição para o nosso crescimento. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o tempo em que nós passamos pelas lutas e pelas dificuldades, o tempo em que o povo aqui passou debaixo da servidão, foi um tempo de crescimento, de aprendizado, né? E a gente precisa ter isso claro na nossa cabeça, porque em muitos momentos nós achamos que Deus está demorando nos atender. Então, todos os acontecimentos, né, todos os acontecimentos no mundo, todos os acontecimentos na vida, né, eles ocorrem conforme a vontade de Deus, dentro do tempo que Deus estabeleceu. E precisamos ter consciência disso. O nosso estudo vai dizer que o grande projeto de Deus era resgatar um povo exclusivo para Ele, capaz de testemunhar a todas as nações que foi salvo da escravidão para a liberdade, unicamente pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. O nosso estudo vai dizer que a grande libertação de Israel da terra do Egito é um dos exemplos mais emblemáticos, né, do poder de Deus. O Senhor, ele efetuou ali extraordinários sinais e maravilhas diante de um faraó com o coração endurecido, né? Diante de um faraó com o seu coração, né, obstinado, endurecido em obedecer à ordem de Deus. Mas Deus ali, ele age com sinais extraordinários. As pragas, o Mar Vermelho, é uma demonstração do poder de Deus. É uma demonstração do poder de Deus, né? As pragas do Egito, elas demonstram o braço forte do Senhor, a mão poderosa de Deus, né? Aquele momento ali em que Deus envia as pragas, a primeira praga mencionada aí no capítulo 7, que lemos aí no verso 27 a 22, né? A primeira praga foi quando a água transformou-se em sangue, e as pragas foram as seguintes, né? A água transforma-se em sangue, também teve a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, das úlceras, das chuvas de pedras, a praga dos gafanhotos, das trevas, da morte dos primogênitos, né? Da morte dos primogênitos. Essas foram as pragas que Deus enviou, né, sobre ali o Egito, né, para trazer a libertação ao seu povo, né? E as pragas lançadas no Egito, elas possuíam significados, né? E através dela, Deus sinalizava o seu cuidado para com os israelitas, e através dela também, ao mesmo tempo, Deus anunciava o seu juízo e o seu furor contra os falsos deuses dos egípcios. Então, se por um lado as pragas eram uma demonstração do cuidado de Deus com o seu povo, com o povo hebreu, por outro lado as pragas sinalizavam o juízo de Deus, né, sobre o povo do Egito, né, e a fúria de Deus contra os deuses dos egípcios, né? E precisamos entender, né,
O nosso estudo aqui ele diz que as pragas lançadas sobre o Egito, elas tinham esse significado, né? Era mostrar a Israel quem era o seu Deus, o Deus da aliança com os antepassados dos israelitas, o qual estava cuidando, né, do seu povo, né? Também precisamos entender que os juízos e as punições de Deus, eles visam também o arrependimento, né? O juízo e a punição vinda de Deus visa o arrependimento do pecador, né? Ainda hoje, irmãos, nós precisamos ter este entendimento de que nós podemos ver pessoas sofrendo por conta do pecado, né? E o objetivo do juízo de Deus é trazer sobre nós consciência do pecado. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Deus se utiliza de circunstâncias para trazer sobre nós consciência de que nós devemos nos voltar a Ele em obediência, que devemos nos voltar a Ele em arrependimento. Arrependimento é uma necessidade de toda a humanidade. É necessário a cada um de nós nos arrependermos, nos voltarmos para Deus, termos consciência, irmãos, de que somos pecadores, de que somos falhos. Ainda hoje nós vemos pessoas sofrendo por conta, né, por conta do pecado, irmãos. Sofrendo por conta de escolhas erradas. É fato, né? E mesmo assim, essas pessoas parecem em muitos momentos serem incapazes de arrependerem-se, né? Colhem frutos amargos, consequência de pecado, de escolhas equivocadas, de escolhas totalmente contrárias à vontade de Deus, pagam um preço alto e às vezes a impressão que temos é que essas pessoas são incapazes de reconhecerem e de demonstrarem um desejo de mudança. Esse é o cenário que nós vivemos. É bem provável que um dia também fomos assim. E devemos orar para que Deus possa trabalhar no coração dessas pessoas, trazendo sobre elas juízo, convencendo-as do pecado, né, e da justiça, convencendo-as sobre a necessidade que todos nós temos de nos arrependermos e de nós nos voltarmos para Deus. Esta era a mensagem pregada pelo precursor de Jesus, chamado João Batista. A necessidade do arrependimento, né? A necessidade do arrependimento. Portanto, irmãos, fechando essa parte aqui, né, sobre a questão das pragas, sobre a questão onde aqui nós abordamos um pouco sobre o juízo de Deus, sobre o sofrimento, né, sobre as circunstâncias, né? O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Vivemos aí, né, agora de forma mais, né, conhecida de todos nós, se tornou algo comum, né, mas há aproximadamente 2 anos estamos vivendo aí uma grande pandemia no mundo, né, que é a do Covid-19, né, um momento de muita dificuldade para toda a humanidade, de sofrimento, né, mas também precisamos, ao olhar para isso, para essa situação global que vivemos, né, entendermos como seres humanos que somos dependentes de Deus, que devemos nos voltar para Deus, que devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. A humanidade precisa ter este entendimento de que nós estamos nas mãos do Senhor. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é soberano. Avançando um pouco mais aí no nosso estudo, nós aqui já mencionamos acerca das 10 pragas, né, que veio sobre a terra do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos, né, seria o juízo final, e ali nós temos a instituição da Páscoa, né, a instituição da Páscoa. E a Páscoa ali instituída, né, ela tem uma simbologia muito interessante, que é a simbologia da redenção, né, da redenção.
essa Páscoa aqui, essa simbologia da morte dos primogênitos, né, nos aponta para Cristo. A palavra Páscoa, né, ela significa passagem, né, passagem. Para aquele povo ali, né, para os israelitas, significou a passagem da escravidão em direção à terra prometida, a um novo tempo. A Páscoa para nós hoje, cristãos, ela também tem o significado de passagem, né, de um novo tempo, de uma nova vida, vida essa proporcionada por Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, né, o texto vai nos dizer o seguinte: porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Naquele tempo eles sacrificaram, né? Eles sacrificaram, no tempo do Antigo Testamento, era o sacrifício de um cordeiro. A partir do Novo Testamento, não há mais a necessidade do sacrifício de animais, do sacrifício de cordeiro, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através de Jesus Cristo significa para nós a Páscoa, a passagem entre o velho homem e o novo homem. Através de Cristo, nós temos a oportunidade de sermos novas pessoas, de termos uma nova vida e de almejarmos, né, viver num novo lugar, numa nova terra, que é o céu. Então, há uma relação, né? Há uma relação. A Páscoa nos apresentada aqui em Êxodo, ela tipifica a nossa redenção em Cristo Jesus, né? As experiências de Israel em sua jornada do Egito até Canaã, ela é um retrato do plano de Deus em nossa vida, né, neste mundo, em nossa vida de peregrinação neste mundo, né? Nós aqui também estamos caminhando neste mundo, somos peregrinos, somos forasteiros neste mundo. Nós sabemos que para o salvo, a nossa pátria, o nosso destino final é o céu, é a nossa Canaã celestial. Então, a Páscoa celebrada em Êxodo, ela tipifica a redenção que temos hoje em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, né, a Páscoa, né, ela tem essa simbologia maravilhosa, que é a simbologia da nossa redenção. Páscoa é passagem, Páscoa é passagem. Finalizando o nosso estudo, a travessia do Mar Vermelho, ela foi dramática e ao mesmo tempo emocionante. E a Bíblia nos mostra que mesmo depois de todos os sinais e reveses, o povo egípcio sofreu. Faraó, obcecado em não reconhecer a sua derrota e de seus deuses, junta o seu exército e vai ao encalço do povo de Deus. Moisés, por sua vez, direcionado por Deus, conduz Israel em direção à terra prometida. Entretanto, no caminho, depara-se com o Mar Vermelho. E aí nós vamos ter um grande teste de fé. Por detrás do povo, Faraó e todo o seu exército. E pela frente, um grande mar. Qualquer pessoa poderia supor que Israel estivesse sem saída e completamente derrotado diante dos egípcios. Todavia, foi aí que o Senhor realizou o maior de todos os sinais, né? Com a abertura do Mar Vermelho. Certamente uma experiência incrível e maravilhosa. Certamente uma grande demonstração da soberania e do poder deste Deus extraordinário, que é o Deus que provê, que é o Deus que cuida, que é o Deus, conforme mencionado no livro de Êxodo, o grande eu sou, né? Deus abriu o caminho no mar e toda a nação atravessou o mar sobre terra seca. O Mar Vermelho para os israelitas foi um novo tempo, foi a passagem, foi a libertação. O Mar Vermelho para os egípcios foi punição, porque depois que os hebreus, que os israelitas passaram, as águas se juntaram e os egípcios, né, ali foram derrotados. Então, esta passagem, né, do Antigo Testamento
ela representa, é uma grande manifestação do poder de Deus. A Páscoa é a redenção por meio de sangue, e a travessia do Mar Vermelho representa a redenção por meio de poder. Hoje, nós podemos experimentar da redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Jesus, nós somos salvos. Pela graça, nós somos restaurados. Pela graça, nós somos vivificados. Pelo Cordeiro de Deus, nós temos uma nova vida. Pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nós nos tornamos filho de Deus. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Que estudo precioso. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Deus ouviu o clamor dos israelitas, conforme lemos aqui, nos versos 23 e 24 do capítulo 2 de Êxodo, que Deus viu a aflição do seu povo, Deus atendeu a oração do seu povo no tempo de Deus e providenciou, né? Providenciou libertação, providenciou saída para os israelitas. Deus ouviu o clamor do seu povo, e é importante aqui dizermos que Deus ele é fiel. Deus é fiel em suas promessas. Uma segunda coisa também para refletirmos é que as 10 pragas do Egito são chamadas ao arrependimento e também a uma manifestação do juízo de Deus sobre todos aqueles que têm o coração endurecido. Também, conforme aqui falamos, a Páscoa é a verdadeira tipificação da nossa redenção por meio do sacrifício de Jesus. Jesus nos livra do pecado e da morte. É por isso que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Também é importante dizermos que a travessia do Mar Vermelho é um exemplo da nossa união com Cristo, na morte da antiga vida e para a ressurreição em uma nova vida. Esse milagre mostra a nossa separação do mundo de pecado para uma vida redimida em Cristo Jesus. Então, o Êxodo, no contexto do Antigo Testamento, significou a saída da escravidão para a terra prometida. Uma saída com propósito. Da mesma forma que Deus operou naquele povo, Deus opera em nossas vidas, nos proporcionando viver também êxodos, nos proporcionando viver a saída, a libertação do pecado, a saída da escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo. E é por meio de Cristo que isso acontece. É por meio de Cristo que nós somos libertos, somos livres da escravidão do pecado. E a partir de então, em Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. Em Cristo Jesus, passamos a viver uma vida santa, consagrada e dedicada a Deus. A vida cristã é assim, irmãos. É uma vida de santificação. É uma vida de consagração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite. Que Deus nos ajude a sermos santos e consagrados a Ele em toda a nossa conduta, em toda a nossa maneira de viver. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus querido. Obrigado porque a todos quanto te recebem, a todos quanto recebem a Jesus, podem ser chamados de filhos de Deus. Muito obrigado, Deus querido, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Deus querido, porque através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos a vida eterna, Deus. Obrigado pela salvação que temos. Obrigado pelo privilégio, Deus querido, de fazermos parte da família do Senhor. Pai, nesta manhã que o nosso coração possa exultar de alegria na Tua presença, pelo privilégio que temos e pela maravilhosa, ó Pai querido, graça do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus querido. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus querido, pela obra de salvação, pelo propósito do Senhor para conosco.
Nós te louvamos, ó Deus querido, e também suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a vivermos uma vida de santidade para o Senhor. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia na paz do Senhor. Logo mais, nós estaremos iniciando uma série de mensagens intitulada, sobre sobrevivendo, em meio às crises da vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado. Um abraço, que Deus te abençoe.